Pessoal, direto da Expert, segundo dia do evento, maior feira de investimentos do mundo, Henrique Busquar, sócio da OL Investimento, num bate-papo aqui bem bacana com o Alexandre, economista-chefe da Azequest, uma das principais assets do mercado, uma parceria nossa de longa data. Vamos iniciar aqui uma introdução, não tem como não falar de Estados Unidos, maior economia do mundo, num processo de eleição disputada, cada candidato com uma política econômica ainda incerta e o Fed decidindo os rumos. Como é que está a tua cabeça, da tua equipe, para Fed curto, médio prazo? Abre tua bola de cristal, por favor. Bom, Henrique, muito obrigado por estar participando aqui desse podcast contigo. É sempre um prazer e a Azequest está sempre à disposição de vocês. Os Estados Unidos, assim, a visão de política monetária em relação ao Fed tem mudado bastante ao longo deste ano, né? A gente chegou no final do ano, no começo de 2024, com a expectativa de 6 cortes na taxa de juros ao longo de 2024. Isso foi alterando bastante. A gente chegou em abril, maio, já tinha uma expectativa de um corte apenas. De um corte, verdade. No Banco Central americano. E de maio a abril, a gente está aí final de agosto, essa precificação ela foi de novo crescendo, e hoje eu diria que a gente tem precificado na curva, eu diria 100 basis points, assim, eu diria que a gente tem um corte de 50 e 2 de 25. Acho que isso que hoje o mercado precifica, a gente não tem uma expectativa muito diferente disso ao longo do ano. Em relação ao médio prazo, eu diria médio e longo prazo, se esse corte vai se transformar em um corte de 200 basis points, 150, 250, a gente vai continuar também bastante dependendo dos dados e de como o juro real americano, para onde ele vai, porque a gente teve uma mudança significativa depois da pandemia, a gente teve uma expansão de 20, 25 pontos percentuais de PIB na dívida pública americana. A gente tem uma expectativa agora com a eleição americana, que hoje, da maneira como o mercado entende, são todos os vetores de aumento da taxa de juros, tanto pela questão da expansão fiscal, você tem um governo democrata fazendo expansão pelo lado de gastos, um governo republicano por uma expansão por meio de renúncia de receitas, você tem um maior fechamento comercial, que isso já tem acontecido, mesmo com o governo democrata, e essa questão desse combate aos produtos chineses tende a que esse fechamento comercial ocorra, que também leva a uma direção de maior taxa de juros, uma taxa real de juros. Mas, na verdade, assim, essas são as dúvidas e a cabeça do mercado é essa. Nós temos digamos assim, um ponto de interrogação, Henrique, em relação ao governo Trump. Se ele for eleito, embora hoje a gente tem as odds das casas de aposta com Trump na frente. Quando a gente olha as pesquisas eleitorais, está a Kamala na frente. Então tem essa dúvida. A gente ainda atribui uma probabilidade um pouco maior de o Trump ser eleito. E se o Trump for eleito, a gente acredita que tem uma visão diferente em relação à questão da política energética, em relação à desregulamentação da economia como um todo, que isso possa ser um vetor na direção contrária a essa direção inflacionária que está hoje bastante precificada pelo mercado. Não só do setor de óleo e gás, como na economia como um todo, mas o setor de óleo e gás, que é importante por conta do preço de combustíveis, de energia, pode ser um vetor inflacionário, deflacionário, contrário a esses vetores inflacionários que hoje o mercado precifica. Naquele cenário de a taxa de juros negativa ou próximo de zero, a gente acredita que pelo menos nos próximos 3, 4 anos isso não deve voltar a acontecer. E a tua sensibilidade, o Fed, o FONC, ele está olhando no curto prazo, com que peso inflação e taxa de desemprego? Parece que tem um olhar mais profundo para desemprego, faz sentido isso? Sim, faz. Assim, o mercado de trabalho é sempre o último a reagir, né? Então, se os movimentos recentes na taxa de desemprego para o Banco Central americano é sempre preocupante, porque se você espera que
o desemprego suba muito para poder reagir, de repente você já ficou atrás da curva e aí a economia pode entrar numa tremenda recessão. Então, os movimentos recentes na taxa de desemprego americana têm claramente preocupado, né, as comunicações dele têm ido nessa direção, e a gente acredita que isso tanto fez ele garantir os 25, como movimentos nessa direção pode fazer com que esse pace aí, esse ritmo de crescimento, de afrouxamento monetário possa se intensificar. Tá. E olhando para Brasil e Estados Unidos, um componente que pesa nos dois é a China, por questões diferentes, né? Como é que está a tua cabeça para crescimento chinês, desafios com o mercado imobiliário e o que isso pode impactar nesse mercado de commodities, com esse ambiente geopolítico conturbado? Embaralha um pouquinho e dá tua sensibilidade, por favor. A China é um player super importante no mercado mundial, né? 20% do PIB está em proporção parecida com os Estados Unidos, aí 20%, 25%. Já chegou a esse patamar, mas claro, com um nível de renda médio bastante diferente do americano. Então, assim, a China hoje, se a gente pegasse estruturalmente, ela tem um problema, ela começou a conviver com um problema que o Brasil convive desde o final da década de 70, que é aquela armadilha de renda média. A China hoje chegou na renda média, uma renda média de país em desenvolvimento, uma renda média nível que o Brasil tem, só que com 1 bilhão de habitantes. Então, o problema que começa a se mostrar de crescimento da China no curto prazo é bem típico daquele problema de crescimento de países de renda média, né? Do tipo, chegou a renda média, assim, sair da renda baixa para a renda média, a história mostra que é relativamente fácil. O Brasil fez isso em 20 anos, 30 anos, ali entre 40, 50, 70, a China também está fazendo algo parecido. A dificuldade que tem, que a gente convive com isso há 40 anos aqui no Brasil, estamos estagnados, é como fazer para sair dessa renda média para uma renda de 15 mil dólares, 16 mil dólares, para uma renda média de um país como Portugal, de 25 mil dólares, que é uma renda média alta, uma renda alta, né? Assim, digamos. Esse é um desafio. Os problemas que a gente vê tanto no mercado imobiliário e outros mercados de intervenção do governo chinês, eles se colocam sempre nessa direção. Já desacelerado, a gente está olhando numa agenda de médio prazo, desses 8% para 5%, 4,5%, 5%, mas é um crescimento ainda alto, né, que se ele consegue manter isso aí por uns 15, 20 anos, ele vai chegar lá nessa renda alta, mas no curto prazo, apesar de todas essas fricções ou vamos dizer assim, essa dificuldade que tem havido do crescimento, o mercado da China não vai ser um obstáculo para a economia brasileira. Eu diria que hoje, apesar de não haver essa relação mecânica, um problema maior de curto prazo para o Brasil é o que vai acontecer realmente com o Banco Central americano e com a taxa de juros americana. Acho que isso, olhando o mercado, assim, olhando o nosso posicionamento de curto prazo, acho que o que está acontecendo lá no Fed é bem mais importante que a China, porque assim, a China, eles estão tendo esses problemas, mas são os problemas de médio prazo, estruturando. No curto prazo, está com um crescimento e com a evolução de política monetária, como a gente esperava no começo do ano. Não teve essa mudança que aconteceu no Fed, saiu de 6, foi para 1 corte, e agora vai para 3 cortes de novo. Eles não... Tá conforme se esperava no começo do ano. E nesse aspecto, olhando aqui o Brasil, né? A gente tem um fiscal muito comprometido, os economistas que eu converso, analistas, tem quase uma visão consensual. Antes de falar de Banco Central e política monetária, como está a tua visão para esse arcabouço fiscal que já foi flexibilizado? Ele tem, de fato, governança e pode entregar o que se propõe? Você vê o Haddad com essa força e essa intensidade necessária? Eu diria, Henrique, que este governo passou até agora por 3 etapas. Teve aquela primeira que eu diria que lembrou o governo da presidente Dilma, que ocorreu ali entre março de 2022 e
aliás, perdão, novembro de 2022 e março de 2023. Primeiro momento. No primeiro momento, assim que o governo foi eleito e basicamente já tomou as rédeas ali das negociações com o Congresso, não tinha nada encaminhado e foi realmente... tinha muitos anúncios ruins, o presidente Lula sempre com esse discurso de gasto é vida e que mercado é uma coisa ruim. Governança de estatais piorou também, piorou. Né? E isso aconteceu, foram 4 momentos que a gente ficou assim, a gente tinha muitos saques de investidores estrangeiros, muita saída do Brasil, uma tensão sobre o que ia acontecer. E a partir de, eu diria, final de março, abril de 2023, a gente começou a conviver num período de boas lembranças para o mercado e para a sociedade, que foi aquele período do governo Lula 1, principalmente o período de 2013 a 2005. Mas você teve essa sensibilidade? A gente teve essa sensibilidade, assim, o mercado demorou a... O mercado não foi inocente a acreditar que as melhores práticas teriam chegado? Eles encaminharam, eles surpreenderam, porque eles encaminharam, ninguém imaginava, nem o mais otimista do mercado, que este governo pudesse se comprometer com um limite de despesa, com um novo teto. Que o arcabouço fiscal, na verdade, grosso modo, por que ele foi bom no início? Porque ele comprometeu-se com um controle de despesa. Era um controle de despesa mais flexível que a gente tinha no governo Temer e no governo Bolsonaro, mas que na prática a promessa era equivalente ao que vinha acontecendo. Essa era a promessa, um crescimento de 2,5% anual. Mas agora em março já mudaram as regras, quer dizer, eu fico pensando às vezes que a gente tem que uma alocação, decisão de recomendação de investimento, tem que ter sempre um pé atrás e um desconfiômetro grande. Isso. E parece que a Faria Lima e o Leblon embarcaram muito no otimismo. Embarcaram, exatamente, assim, embarcou entre abril e dezembro, porque eles prometeram, e do ponto de vista do ajuste fiscal, foram feitas algumas entregas. Você fez uma recuperação de receita que era extraordinária, de quase de 1%, assim, até receitas recorrentes, que foram com medidas estruturais que foram tomadas, que era importante para conseguir o superávit primário, que no final do dia é o que importa para a estabilização da dívida. Então ele prometeu um controle da despesa e conseguiu medidas estruturais de receita, como a reoneração do PIS/COFINS, aquela questão da distorção da base tributária, que você tinha as incidências lá dos tributos estaduais, não pegava a base federal, não fazia parte. Então, assim, e passou a fazer. Então, essas medidas elas foram retomadas e você tinha essa promessa da despesa, você conseguiu manter a meta de inflação, que tinha uma dúvida se ia ser 4 mil, e você também conseguiu aprovar uma reforma tributária que no médio e longo prazo vai trazer aumento de produtividade para o país. Então, eu acho que o mercado, uns demoraram mais, outros demoraram menos, mas era uma promessa que também tinha entregas até dezembro. Só que o show de horrores realmente começou a partir de janeiro deste ano. Repete, por favor, show de horrores. Realmente, assim, para chegar à situação que a gente está agora, e é onde você vai chegar de precificação, de aumento de até 12 pontos, de 200 pontos base aí da taxa de juros, foi a partir de um show de horrores que começou a partir de janeiro. Porque, assim, o governo... Isso com um ano de governo, quer dizer, são 3 fases realmente, em 12 meses. Em 18 meses. Que começou em janeiro. Então, assim, se a gente pegar a partir de janeiro, por exemplo, você tinha tudo esse ano para o país, assim, para a gente tá falando agora, eu vou chegar lá, para estar continuando a falar em afrouxamento monetário. Você tinha tudo em janeiro, para a gente viver um novo céu de brigadeiro. Até janeiro isso parecia possível. Só que a partir de janeiro, aqueles momentos de triste memória de novembro de 2022 e dezembro de 2022 começaram a ser revividos. E começaram como? O governo começou a antecipar uma série de despesas, o governo pagou precatórios, tudo bem, foram até erros do governo anterior, mas esse pagamento não foram bem explicados, não foram bem detalhados. Teve a questão do Rio Grande do Sul. E o que acontece, Henrique, na prática, para o analista, para o mercado como um todo, para nós? Um resultado primário acumulado em 12 meses
que rodava ali por volta de 0, 0,4 ao longo de 2000 e até rodou em superávit ao longo de 2023, quando você chega em janeiro, fevereiro de 24, aparece na tela um déficit primário de 2,5% do PIB. 2,5% do PIB. Isso configura o show de horrores, né? E esse 2,5% do PIB, Henrique, tem para o mercado e para a sociedade um momento de triste lembrança. Porque faz lembrar exatamente o déficit primário que foi ali decantado ali pela presidente Dilma, que foi deixado ali pela presidente Dilma, que foi quando a gente começou a conviver em 2015, que era aquele momento que a gente falava de dominância fiscal, dívida explodindo, e o mercado observava isso na tela e observava ao mesmo tempo um planalto dizendo que, ou sugerindo que gasto é vida e antecipando despesas e não comunicando isso. Fora isso, você tinha um mercado americano que precificava 6 cortes em dezembro, começou a precificar 5, 4, 3, chega em abril, um corte. Para além disso, aí você chega no dia 15 de abril, o governo, no momento desse de austeridade monetária nos Estados Unidos, na tela aparecendo 2,5% de déficit primário, o que é que você tem, Henrique? Você tem o governo flexibilizando as metas fiscais para os anos seguintes. Ou seja, em vez de o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, mostrarem maior austeridade fiscal, que era no momento que isso era requerido, o Ministério mostra afrouxamento. Aí exige que o Banco Central seja mais austero e contracionista. Aí o que é que acontece? O Campos Neto, naquele evento lá em Washington, abre a reunião e diz, olha gente, esse afrouxamento monetário de 50 não vai mais existir. Grosso modo, ele mudou o guidance corretamente, agindo quase como um tesoureiro em prol ali da sociedade, eu diria. Por quê? Porque o câmbio ali já tinha saído de 5 para 5,3, 5,4, ia embora naquele período, e ele mudou o guidance, o câmbio começou a voltar 5,2, 5,3, no dia 17 de abril estabilizou, só que 3 semanas seguintes, depois, isso aí o mercado já estava começando a precificar aumento de taxa de juros, que a gente vinha de um afrouxamento monetário, um mês depois, 3, 4 semanas depois, aí veio aquela fatídica reunião do Banco Central, do voto dividido, do 5-4, onde 4 diretores do Banco Central, indicados pelo presidente Bolsonaro, indicados pelo Lula, votaram pelo 50, e os 5 indicados pelo Bolsonaro votaram pelo 25. Ali foi um erro crasso, foi o quê? Que logo depois veio 2,9-0. O que houve naquela data? Assim, aquela é meio surreal, né? Não tem nada ruim que possa ficar pior, né? A gente já vinha erro de política fiscal, né? Falta de condução, falta de leitura de cenário e mostrar um compromisso diferente, explicar para a sociedade que aqueles 2,5 não eram eternos, comprometer com uma redução. Teve essa questão externa que não ajudou a cobrir esses erros. E eu acredito que ali os diretores que votaram pelo 50, eles na verdade, tipo assim, eles foram aprendendo, né? Do tipo, como não tinham essa experiência de mercado e saber como... Vou mostrar aqui a minha opinião. Aí no momento você precisava de austeridade e erraram. Acho que erraram, mas o tempo já mostrou que a parte boa é que tanto a equipe lá do lado fiscal quanto a equipe aqui do lado monetário do Banco Central que erraram, eles mostraram que esses últimos 2 meses mostram que eles mostraram que aprenderam com o erro. Agora, esse erro tem um preço. E o preço é que aquele afrouxamento monetário que estava precificado começou a ser precificado um aumento dos juros. E, além disso, apesar de você ter revertido o que era um aperto monetário nos Estados Unidos, hoje existe um afrouxamento monetário. Então, você hoje tem um Banco Central que precisa aumentar os juros, porque para corrigir os erros de política econômica, esse show de horrores que a gente viveu aí no país, tanto no Ministério da Fazenda, Planejamento, na parte macro. Eu sempre ressalto a parte macro, porque na parte micro a gente tem 2 craques lá, o Bernard Pio, o
Barbosa Ainda Pinto, bem, né? que estão dando aula aí na parte micro, conduzindo muito bem. Mas na parte macro a gente viu um show de horrores, né? Tanto na Fazenda quanto... E teve esse voto dividido aí na questão do Banco Central, que contaminou. Então, eles vão... O aumento vai ter que acontecer por isso. Além também, porque você tem um mercado de trabalho, você tem uma atividade econômica muito pressionada, a demanda agregada está com fortes indícios que está rodando acima da oferta agregada, então você também vai precisar aumentar os juros para poder corrigir esse desequilíbrio. E assim, o governo tinha duas cartas na manga, Henrique, que era para evitar isso. Era indicar um presidente do Banco Central que tivesse reputação e credibilidade para poder conduzir... Resgatar e dar um empowerment. Mas o que estava precificado, a gente gosta muito do Galífaro, acha um cara técnico bom, mas ele sabe que ele vai precisar se provar. Ele não tem essa credibilidade. Como ele não tem, esse aumento de taxa de juros vai precisar também ser feito para poder fazer jus a essa credibilidade, no sentido de que ele não vai fazer, como o mercado pensava, exatamente aquilo o que o Planalto, o que o presidente Lula quer. Então hoje, todos os requisitos para aumento de taxa de juros, tanto para ganho de credibilidade, como essa pressão da demanda agregada sobre a oferta agregada todos os requisitos foram preenchidos. Então, esse corte, esse aumento, esse ciclo aí de talvez de 100 pontos base, ou 125, ou 75, não sei, ou 200, como alguns falam, a gente acha que não precisa disso. Vai ser preciso para você recuperar a credibilidade, para você equilibrar essa demanda agregada rodando com a oferta agregada, e também porque o governo tinha duas cartas na manga, que era encaminhar o presidente do Banco Central como diretor. Essa ficou ele de não fora. Utilizou, como também era encaminhar uma medida de ajuste fiscal, ajuste pela despesa estrutural, para dar segurança para o mercado e para a sociedade que essa despesa vai realmente sair desses 2,5% do PIB. Sim. E ela vai... a rota, a direção, né? Vai rodar no superávit primário lá em maio, abril. Se passasse essa confiança para o mercado, eu creio que a curva agora não estaria precificando esses aumentos. Como as duas cartas na manga não foram utilizadas, Perdeu o momento. Vai ter que vir. Alexandre, a gente aqui é meio refém do relógio. Quero agradecer muito essa interação. Os seus comentários são mais do que pertinentes. A gente recomenda, assina embaixo. E é muito bom interagir com a ZQuest, com o teu time. Parabéns, muito obrigado. A ZQuest está sempre à disposição de vocês, Henrique. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo.